Glória a Deus. E falando agora acerca dos últimos instantes de Jesus Cristo na terra com os seus discípulos. Ele disse para os discípulos: aguardai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então ser-me-eis testemunhas em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, até os confins da terra. E os seus discípulos, olhando ele ser recebido no alto céu, apareceram ali no meio deles 2 homens com as vestes brancas. Disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que foi recebido no alto céu, ele há de vir, assim como vistes ir. E eles foram para Jerusalém, ficaram reunidos em oração, em súplicas, buscando a face do Senhor nosso Deus, em obediência ao mandamento de Jesus Cristo, quando disse: aguardai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam ali reunidos em Jerusalém, quando de repente, no dia de Pentecostes, está registrado na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2. Eles estavam lá reunidos com um só propósito. E de repente veio do céu um vento veemente impetuoso, encheu aquele lugar. E todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concedia. Antes, eles estavam falando naturalmente, mas quando veio o Espírito Santo, que pousou sobre cada um deles, eles falaram novas línguas. E esta é a graça de Deus que nos envolve, a presença do Espírito Santo que nos conduz na verdade, que está no controle de todas as coisas e que Deus prometeu e cumpriu, e ainda nos tempos atuais tem cumprido sobre a vida daqueles que buscam e que andam em obediência. Os discípulos de Jesus estavam em obediência quando Jesus havia determinado. E a palavra de Deus tem muitas revelações acerca de tudo quanto Deus, através de Jesus Cristo, nos ordenou para cumprir em nossas vidas o verdadeiro propósito de servir e sentir o verdadeiro amor de Deus enraizado em nossos corações. Não são palavras humanas, são determinações do trono de Deus para se cumprir na vida de todos que crêem no nome de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador do mundo, do qual nós fazemos parte. Então esta é a mensagem de reflexão para o dia de hoje, que nós possamos refletir acerca desta espera dos discípulos. Como o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Talvez você ainda não esteja atentando para os fatos e como tudo acontece no devido tempo, na providência de Deus para nossas vidas. E através dessa mensagem, que nós possamos sentir verdadeiramente o que significa a nossa história. Uma parte de nós é ser humano. Nós somos seres humanos por natureza. Mas a outra parte é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro do nosso ser, transformando a nossa alma, fazendo com que a glória do Senhor Jesus Cristo resplandeça também como luz sobre nossas vidas. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, porque nós somos criatura. Só nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Há uma grande diferença de filho para criatura.
que nós possamos nos tornar herdeiros das mesmas promessas que há em Cristo Jesus. Nos tornarmos filhos de Deus, porque existem os filhos das trevas e existem os filhos da luz. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. E nós precisamos, através das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, entender de qual lado nós estamos servindo. Esta é uma palavra de vitória, é uma palavra de fé, para que nós possamos firmar nossos passos na convicção que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus, cumprindo o chamado, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que Deus enviou seu Filho ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. É o exemplo que nós precisamos entender, aceitar e viver para a glória do reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam alcançar o conhecimento da verdade que transforma nossas vidas e nos conduz à eternidade com Deus Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus.